Era véspera de Natal, 6 horas da tarde. Eu estava na cozinha preparando a ceia quando meu filho Rodrigo entrou e me disse com frieza: Mãe, é melhor a senhora ir para o seu quarto quando as visitas chegarem. Minha sogra Beatriz é mais apresentável. Senti uma punhalada no peito. Respirei fundo e tentei manter minha dignidade. Rodrigo, fui eu quem paguei esta casa. Meu filho me olhou com desprezo absoluto e respondeu: Mas está no meu nome, mãe. Ele sorriu com crueldade e saiu da cozinha. Fui para o meu quarto, como ele ordenou. De lá, ouvi toda a celebração. Risadas, música, brindes. Ouvi meus netos gritarem emocionados quando a avó Beatriz chegou. Ninguém me mencionou, como se eu não existisse, mas eu não estava chorando naquele quarto. Eu estava sorrindo, porque o que Rodrigo não sabia era que naquela manhã eu tinha ido ao advogado e o que eu fiz mudaria tudo para sempre. Que alegria ter você aqui comigo! Se você está assistindo a este vídeo, peço com muito carinho que se inscreva no canal. Por favor, precisamos muito alcançar 10.000 inscritos. Posso contar com sua ajuda. Estamos construindo uma comunidade linda de mulheres fortes. Sua presença é muito importante e seu apoio é essencial para o nosso trabalho, para que continuemos contando histórias como esta. Conte-me também nos comentários de onde você está nos ouvindo. Ficamos emocionados em saber até onde nossas histórias chegam. Eram 6 horas da tarde do dia 24 de dezembro, quando estava na minha cozinha cortando legumes para os aperitivos da ceia de Natal. Eu tinha passado a tarde inteira preparando os pratos favoritos de Rodrigo, aqueles que ele adorava desde criança, e que eu continuava cozinhando com o mesmo amor de sempre, embora nada fosse como antes. Estava concentrada picando cebola quando ouvi seus passos entrando na cozinha. Não precisei levantar a vista para saber que ele estava irritado. Eu o conhecia muito bem. Era meu filho. Eu o havia criado sozinha durante anos enquanto o pai dele trabalhava em turnos intermináveis para nos dar uma vida digna. Rodrigo entrou e olhou ao redor da cozinha com aquele gesto de impaciência que ultimamente usava cada vez que me via, como se minha simples presença fosse um inconveniente que ele tinha que tolerar. Ainda não terminou? Perguntou com um tom cortante que me fez sentir como uma empregada incompetente em vez de sua mãe. As visitas chegam em 1 hora, mãe. Sequei minhas mãos no avental e tentei sorrir. Já estou quase terminando, filho, respondi, tentando manter a voz alegre. Preparei seus favoritos, os camarões empanados que você tanto gosta. E também fiz a rabanada com a receita da sua avó, aquela que você sempre dizia que era a melhor do mundo. Mas Rodrigo não estava ouvindo. Ou melhor, não se importava com o que eu dizia. Ele me interrompeu com aquele tom frio e distante que havia adotado nos últimos meses. Mãe, preciso falar com a senhora, disse ele. E algo em sua voz me fez soltar a faca que eu segurava. Não era preocupação o que eu ouvia, era determinação. Aquela determinação que as pessoas têm quando estão prestes a fazer algo desagradável, mas que já decidiram fazer de qualquer maneira. Girei-me para encará-lo completamente, secando as mãos no avental nervosamente. Diga, filho, o que houve? Perguntei, sentindo meu coração começar a bater mais rápido. Rodrigo cruzou os braços e me olhou diretamente nos olhos. Quando as visitas chegarem esta noite, preciso que a senhora vá para o seu quarto, disse, e as palavras caíram sobre mim como pedras. Fiquei completamente imóvel, certa de que tinha ouvido mal. Como? Perguntei com a voz fraca. Para o meu quarto? Mas, filho, é véspera de Natal. É a ceia de Natal. Sempre celebramos juntos. Rodrigo suspirou com impaciência, como se eu fosse uma criança boba que não entendia algo óbvio. Sim, mãe, para o seu quarto. Minha sogra Beatriz virá esta noite e ela é. Bom, ela é mais apresentável, mais elegante. A senhora não passa a imagem que queremos projetar. Senti como se alguém tivesse me atingido no peito com um martelo. Meu próprio filho, o menino que havia crescido em meus braços, que havia chorado no meu ombro quando o primeiro amor o deixou, que me abraçou quando o pai dele morreu, dizendo que sempre estaríamos juntos.
Esse mesmo filho estava me dizendo que eu não era suficientemente apresentável para estar na sala durante a ceia de Natal. Rodrigo, eu sou sua mãe, eu disse, tentando fazer com que minha voz não tremesse. Esta é a minha casa. Eu a paguei durante 30 anos trabalhando ao lado do seu pai. Eu. Mas ele me interrompeu com uma risada que soou cruel e desdenhosa. Sua casa, disse, arqueando as sobrancelhas com escárnio. Mãe, por favor, não seja ridícula. Senti a raiva começar a ferver no meu peito, misturada com uma tristeza tão profunda que quase não conseguia respirar. Fui eu quem paguei esta casa. Eu disse com a voz firme, mais firme do que me sentia por dentro. Com meu dinheiro, com o dinheiro que seu pai e eu economizamos durante décadas. Depois que seu pai morreu, continuei pagando cada centavo desta casa até que ficasse completamente quitada. Rodrigo deu um passo em minha direção e vi algo em seus olhos que nunca tinha visto antes. Era frieza pura, calculista, implacável. Mas está no meu nome, mãe, respondeu ele lentamente, como se estivesse explicando algo a alguém muito tolo. A senhora mesma colocou a casa no meu nome há 3 anos, quando a convenci de que era por proteção, caso algo lhe acontecesse. Então, tecnicamente, legalmente, esta é a minha casa, não sua. Fiquei muda, completamente muda, porque ele tinha razão. Há 3 anos, quando eu ainda estava vulnerável pela morte do meu marido, quando ainda confiava cegamente no meu filho, ele havia me convencido a transferir a escritura da casa para o nome dele. É só por proteção, mãe. Ele havia me dito com aquele sorriso encantador que sabia usar tão bem. A casa continua sendo sua, mas legalmente estará no meu nome para evitar problemas se algo lhe acontecer. E eu, boba que fui, confiei. Assinei os papéis sem sequer consultar um advogado, porque era meu filho, porque acreditei que ele me amava tanto quanto eu o amava. Rodrigo continuou falando, cada palavra como uma faca se enterrando mais fundo no meu coração. Além disso, mãe, nós moramos aqui, Gabriela, eu e as crianças. Esta é a nossa casa de família. A senhora só está aqui porque permitimos. A senhora está nos fazendo um favor ao ficar, entende? Então, quando eu peço para a senhora ficar no seu quarto por algumas horas, é o mínimo que pode fazer. Nesse momento, a porta da cozinha se abriu e entrou minha neta Daniela, aquela menina linda de 8 anos que costumava correr para me abraçar toda vez que me via. Vó! Disse ela emocionada. A avó Beatriz chegou. Mamãe disse que ela trouxe presentes. Rodrigo virou-se para ela e vi como seu rosto se suavizava ao olhar para a filha, mas o que ele disse em seguida me quebrou em pedaços. Ela não é sua avó, Daniela, corrigiu Rodrigo, apontando para mim com um gesto desdenhoso da mão. Sua avó é Beatriz. Esta é a sua avó paterna. A menina me olhou confusa, como se de repente não soubesse quem eu era, e depois saiu correndo da cozinha sem dizer mais nada. Fiquei olhando para o meu filho com lágrimas se acumulando nos olhos. Por que você está fazendo isso? Perguntei com a voz embargada. O que eu fiz para merecer esse tratamento? Eu te dei tudo, Rodrigo, tudo. Trabalhei em 2 empregos quando seu pai ficou doente para que você pudesse terminar a faculdade. Vendi minhas joias para pagar seu casamento. Eu te dei o dinheiro da reforma desta casa, e agora você me trata como se eu fosse uma estranha que atrapalha seu caminho. Rodrigo suspirou com exasperação, como se eu estivesse sendo desnecessariamente dramática. Não seja dramática, mãe. Só estou pedindo para a senhora ficar no seu quarto por algumas horas enquanto jantamos. É pedir muito depois de tudo o que fizemos pela senhora, deixando-a morar aqui, dando-lhe um teto? Escapou-me uma risada amarga que nem soou como a minha. Um teto. Você está me dando um teto na casa que eu paguei, na casa onde criei meu filho, na casa que coloquei no nome dele, confiando que ele cuidaria de mim quando eu fosse velha. E naquele momento, parada na minha cozinha com as mãos ainda úmidas da água onde eu tinha lavado os legumes, entendi algo com uma clareza brutal e dolorosa.
Rodrigo não me via como sua mãe. Me via como um estorvo, como algo que tinha que tolerar. Como uma idosa inconveniente que não se encaixava na vida perfeita que havia construído com sua esposa elegante e sua sogra rica. Mas então me lembrei de algo. Lembrei-me do que havia feito naquela manhã e, de repente, no meio de toda aquela dor, senti algo parecido com esperança. Ou talvez não fosse esperança, talvez fosse justiça. Respirei fundo, sequei as lágrimas que tinham começado a rolar pelo meu rosto e olhei para o meu filho diretamente nos olhos e sorri. Não foi um sorriso de alegria, foi um sorriso de compreensão, um sorriso que dizia: agora eu entendo perfeitamente quem você é. Está bem, filho. Eu disse com uma calma que surpreendeu até a mim mesma. Eu vou para o meu quarto. Vi como o alívio inundava seu rosto. Ele esperava uma briga, gritos, drama. Mas minha aceitação tranquila o deixou visivelmente relaxado. Obrigado, mãe, disse ele com um sorriso que provavelmente pensou ser amável. Eu sabia que a senhora entenderia. Serão apenas algumas horas. Eu entendo perfeitamente, respondi. E havia tanto significado naquelas palavras que ele nunca poderia compreender naquele momento. Tirei o avental, dobrei-o cuidadosamente e o coloquei sobre a mesa da cozinha. Em seguida, caminhei em direção ao meu quarto, aquele quarto pequeno nos fundos da casa, o quarto que me deram depois que remodelaram toda a casa com meu dinheiro, o quarto menor, o mais afastado, o menos importante. Fechei a porta atrás de mim e me sentei na cama de solteiro que mal cabia naquele espaço minúsculo. E então, ouvi como começavam os preparativos para a grande celebração de Natal, da qual eu havia sido excluída. Ouvi Gabriela gritando instruções para Rodrigo sobre onde pôr a mesa. Ouvi as crianças correndo emocionadas. Às 7 em ponto, ouvi a campainha. Ouvi vozes efusivas, alegres, de boas-vindas. «Beatriz!» gritou Gabriela com uma emoção que nunca usava comigo. «Que bom te ver! Entre, entre! Esta é a sua casa!» Ouvi a voz de Rodrigo, calorosa e respeitosa, de uma maneira que ele já não usava quando falava comigo. «Sogra, que alegria que a senhora veio! Por favor, sente-se, fique à vontade!» E então ouvi o que mais me doeu. Ouvi meus 2 netos, Daniela e Lucas, gritando em uníssono com uma alegria pura e genuína. «Vovó Beatriz, você chegou! Não outra avó, não vovó Marta para diferenciá-la da outra, apenas vovó, como se eu já não existisse, como se nunca tivesse existido.» Ouvi a voz elegante e refinada de Beatriz respondendo: «Meus amores, estou aqui. Trouxe presentes para todos, os mais lindos que pude encontrar.» Ouvi o som de papel sendo rasgado, gritos de emoção, risadas. Do meu quarto pequeno e escuro, ouvi toda a celebração de Natal se desenrolando sem mim. Cada risada era uma punhalada. Cada grito de alegria era um lembrete de que eu não importava. Por volta das 8, ouvi o tilintar de taças. Rodrigo estava fazendo um brinde. «Quero brindar por esta família linda», dizia meu filho com a voz emocionada. «Pela minha esposa, Gabriela, a melhor mãe que nossos filhos poderiam ter. Pela minha sogra Beatriz, que sempre nos apoia, que sempre está lá quando precisamos, que é um exemplo de elegância e generosidade.» Gabriela respondeu com seu próprio brinde. «E eu brindo pela minha mãe, a melhor sogra do mundo, a avó perfeita para meus filhos.» Esperei. Esperei que alguém me mencionasse. Esperei que meu filho dissesse algo, qualquer coisa sobre a mulher que o havia criado. Mas ele não disse nada. Era como se eu não existisse, como se nunca tivesse existido. Sentei-me naquela cama pequena, naquele quarto minúsculo e escuro, ouvindo a felicidade da minha família celebrando sem mim. E naquele momento, muitas mulheres teriam chorado. Muitas teriam sentido pena de si mesmas. Muitas teriam aceitado aquele papel de idosa descartável que meu filho havia decidido me atribuir. Mas eu não chorei, porque tinha um segredo que mudaria tudo. Naquela manhã,
Às 10 horas, enquanto Rodrigo e sua família ainda dormiam, eu havia me vestido com minha melhor roupa. Tinha saído silenciosamente de casa e ido a um lugar que Rodrigo nunca esperaria. Eu tinha ido ver um advogado e o que fizemos naquela manhã, os documentos que assinamos, as ações legais que iniciamos, iriam mudar absolutamente tudo. O que eu tinha feito exatamente naquela manhã. Que plano eu tinha colocado em prática enquanto meu filho dormia tranquilo? Como ele reagiria quando descobrisse o que eu sabia, o que eu havia preparado? Continue ouvindo, porque a verdadeira história está apenas começando. Meu nome é Marta. Tenho 60 anos e sou viúva há 3 anos e meio. Meu marido Tomás morreu de um infarto fulminante enquanto dormia ao meu lado em uma noite de julho. Ele se deitou me dizendo que me amava. Deu-me um beijo na testa, como fazia todas as noites, e na manhã seguinte simplesmente já não estava mais lá. A dor de perdê-lo foi devastadora, mas Tomás me deixou protegida. Durante 40 anos de casamento, trabalhamos juntos, economizamos juntos, construímos juntos. Quando ele morreu, me deixou uma casa completamente paga que hoje vale 5 milhões de euros, porque o bairro se valorizou muito nos últimos anos. Ele me deixou economias de $1.000, 500 reais, $1.000 que havíamos acumulado com esforço e disciplina, e me deixou um seguro de vida de $2 milhões que eu ainda não tinha cobrado porque não sentia que precisava. No total, meu patrimônio era de 8.500 mil reais. Rodrigo é meu único filho. Tem 37 anos e é casado com Gabriela há 10 anos. Eles têm 2 filhos, Daniela, de 8 anos, e Lucas, de 6. Quando Tomás morreu, eu fiquei arrasada, vulnerável, sozinha em uma casa grande demais. Rodrigo parecia genuinamente preocupado comigo. Vinha me visitar todos os dias, me ligava constantemente. Dizia para eu não me preocupar, que ele cuidaria de mim sempre. 2 meses após a morte do pai, Rodrigo me fez uma sugestão. Mãe, ele me disse com aquela voz suave e convincente que sabia usar tão bem. Esta casa é muito grande para a senhora sozinha. É perigosa. E se a senhora cair e não houver ninguém para ajudar? E se algo acontecer? Eu concordei, porque ele tinha razão. A casa era grande e eu estava sozinha. Então Rodrigo continuou. Por que a senhora não coloca a casa no meu nome? Apenas por proteção, caso algo lhe aconteça. Assim não há problemas legais com heranças nem nada complicado. A casa continuará sendo sua, mãe, só que legalmente estará no meu nome. E eu, boba e ingênua, confiando cegamente no meu filho, aceitei. Há 3 anos, assinei os papéis que transferiam a escritura da minha casa para o nome de Rodrigo. É só por proteção, mãe. Ele me repetia enquanto eu assinava, para cuidar da senhora. 6 meses depois da transferência, Rodrigo chegou com uma proposta. Mãe, vamos nos mudar para cá, para morar com a senhora. É temporário. Só enquanto reformamos nosso apartamento, serão alguns meses. Eu aceitei encantada. Sentia falta de ter gente na casa. Sentia falta do barulho, da vida, dos netos correndo. Pensei que seria maravilhoso. Mas temporário se tornou permanente, e o que começou como uma convivência familiar se transformou em um pesadelo lento e silencioso. Primeiro, Rodrigo e Gabriela decidiram reformar a casa. Para que todos fiquemos confortáveis, mãe, diziam. Gastaram 800 e coisas mil reais na reforma, meu dinheiro. Construíram uma suíte master enorme para eles, com banheiro privativo e closet. Fizeram quartos grandes e bonitos para cada criança, com espaços de jogo e escrivaninhas novas. E para mim, me deram o quarto menor nos fundos da casa. Um espaço que antes tinha sido o quarto de serviço. Sem banheiro privativo, sem armário decente, apenas o mínimo. É perfeito para a senhora, mãe, me disseram. É aconchegante. Depois da reforma, tudo mudou. Gabriela parou de me chamar de sogra e começou a me chamar de Marta, como se fôssemos conhecidas casuais em vez de família. Começou a me dar ordens. Marta, você pode limpar a sala?
Marta, as crianças precisam que você lave a roupa delas. Marta, prepare o jantar para as 7. Eu me tornei a empregada doméstica não remunerada da minha própria casa. As crianças pararam de me chamar simplesmente de vovó e começaram a dizer Vovó Marta para me diferenciar de Beatriz, a mãe de Gabriela, que começou a visitar a casa com frequência. Beatriz é rica, elegante, sempre chega com presentes caros e roupas de grife. Os netos a adoram. Ouvi Gabriela dizer uma vez às crianças: a vovó Beatriz é a avó de verdade. A outra é só a mãe do papai. Durante estes 3 anos, paguei todas as contas da casa. Água, luz, gás, supermercado, tudo. Gastei $500, $100 das minhas economias mantendo esta casa. Emprestei a Rodrigo $300, $1.000 para o negócio dele que ele nunca me devolveu. Sobraram $700, $1.000 das minhas economias originais, mais os $2 milhões do seguro de vida que nunca cobrei. Naquela manhã do dia 24 de dezembro, acordei e tomei uma decisão. Não mais. Se você está gostando desta história, por favor, certifique-se de que já está inscrita no canal. Precisamos muito alcançar 10.000 inscritos. Posso contar com seu apoio ao nosso trabalho. Naquela manhã do dia 24 de dezembro, acordei às 6. Não dormia bem há semanas, revirando naquela cama pequena, pensando em como tinha chegado a esse ponto, em como havia permitido que minha vida se tornasse aquilo. Mas naquela manhã, algo era diferente. Eu tinha tomado uma decisão. Eu não seria mais a idosa invisível que todos ignoravam. Eu não aceitaria mais o papel de empregada doméstica não remunerada na minha própria casa. Eu ia recuperar o meu poder. Vesti meu melhor traje, aquele tailleur cinza que eu tinha comprado para o funeral de Tomás e que raramente usava. Me maquiei cuidadosamente. Penteei meu cabelo grisalho com dignidade. Olhei-me no espelho e vi uma mulher de 60 anos que ainda tinha força, que ainda tinha opções, que ainda podia lutar. Às 8 da manhã, saí de casa sem fazer barulho. Rodrigo e sua família ainda dormiam, como sempre faziam, enquanto eu já estava acordada preparando o café da manhã. Mas naquela manhã, eu não preparei nada. Naquela manhã, eu tinha um compromisso muito mais importante. Peguei um táxi e dei o endereço do escritório do Dr. Almeida, o advogado que havia cuidado do inventário de Tomás quando ele morreu. Era um homem sério, profissional, de uns 55 anos, com aquele olhar penetrante de alguém que viu todo tipo de traições familiares e nada mais o surpreende. Cheguei ao escritório dele às 8h30. Sua secretária se surpreendeu ao me ver. Dona Marta, a senhora tem horário? O Dr. Almeida não trabalha nos dias 24 de dezembro normalmente. Não tenho horário, respondi com a voz firme. Mas preciso vê-lo. É urgente. Diga a ele que é a Dona Marta Garcia, a viúva do seu Tomás. Ele se lembrará de mim. A secretária hesitou, mas finalmente ligou para o telefone interno. 2 minutos depois, o Dr. Almeida saiu de seu escritório com uma expressão curiosa. Dona Marta, disse ele, estendendo a mão. Que surpresa vê-la! O que a traz por aqui na véspera de Natal? Preciso da sua ajuda, doutor. Respondi, sentindo as lágrimas ameaçarem sair, mas mantendo-as sob controle. Preciso recuperar a minha vida. Entramos em seu escritório e durante a hora seguinte, contei-lhe tudo. Contei como havia transferido a casa para o nome de Rodrigo, confiando que era por proteção. Contei como me haviam relegado ao quarto menor depois de gastar €800. $1.000 do meu dinheiro na reforma da casa para eles. Contei como eu pagava todas as contas, enquanto Rodrigo e Gabriela viviam confortavelmente, sem contribuir com nada. Contei como me tratavam como empregada, como os netos já nem sequer me chamavam de vovó, como me haviam tornado invisível na minha própria casa. O Dr. Almeida ouviu tudo sem interromper, fazendo anotações ocasionalmente, seu rosto cada vez mais sério. Quando terminei de falar,
Ele se recostou na cadeira e me olhou com uma mistura de compaixão e raiva profissional. Dona Marta, disse ele lentamente, o que seu filho fez é abuso de confiança e manipulação. É tecnicamente legal porque a senhora assinou os papéis voluntariamente, mas moralmente é repugnante. Posso recuperar a casa? Perguntei desesperada. O advogado balançou a cabeça. Legalmente, a casa está no nome dele. Teríamos que provar coação ou incapacidade mental no momento da assinatura, e a senhora estava em pleno uso das suas faculdades. Seria muito difícil, muito custoso e provavelmente perderíamos. Senti minha esperança se desvanecer, mas então o Dr. Almeida sorriu. Era um sorriso que não chegava aos olhos, um sorriso de estrategista. Mas, disse ele, inclinando-se para a frente, há algo que podemos fazer, algo que seu filho nunca vai esperar. Ele me explicou seu plano e a cada palavra que dizia, eu sentia o poder voltando ao meu corpo. A casa pode estar no nome dele, continuou o advogado. Mas a senhora tem 700 mil reais em economias, mais 2 milhões de rolos do seguro de vida do seu marido que ainda não cobrou. São 2.700, 00 líquidos que a senhora pode usar como quiser. E o que eu faço com isso? Perguntei, sem entender ainda aonde ele queria chegar. O Dr. Almeida sorriu mais amplamente. Compre outra casa, uma casa melhor do que essa, e deixe seu filho com a casa que ele não vai mais poder manter sem o seu dinheiro. A ideia me deixou sem fôlego. Eu não tinha pensado nisso. Eu estava tão focada em recuperar a minha casa que não me tinha ocorrido que eu poderia simplesmente comprar outra, uma casa que estivesse só no meu nome, uma casa onde ninguém pudesse me mandar para o meu quarto. Mas o advogado não havia terminado. Além disso, continuou, abrindo o computador e revisando documentos. Tenho algo melhor. A senhora pagou essa casa durante 30 anos junto com o seu marido, correto? Sim, respondi. 30 anos de pagamentos. Terminamos de pagar 2 anos antes de Tomás morrer. E pagou a reforma completa de 800 mil? Perguntou o advogado. Sim, tudo, cada centavo. A senhora tem os comprovantes, transferências bancárias, recibos? Tenho tudo, respondi. Sempre guardo todos os meus documentos. O Dr. Almeida fechou o computador e me olhou diretamente nos olhos. Perfeito. Então vamos entrar com uma ação por enriquecimento ilícito. O que é isso? Perguntei confusa. É quando alguém se beneficia injustamente do dinheiro ou propriedade de outra pessoa sem compensação? Explicou o advogado. Seu filho ficou com uma casa que a senhora pagou durante 30 anos. Ele se beneficiou de uma reforma de 800 reais. Reais que a senhora financiou. Ele viveu sem pagar contas durante 3 anos enquanto a senhora pagava tudo. Isso é enriquecimento ilícito. Ele não pode ficar com tudo isso sem compensá-la. Isso é legal? Perguntei, sentindo a esperança começar a retornar. Completamente legal, respondeu o advogado com segurança. E com os comprovantes que a senhora tem, tenho 80% de probabilidade de ganhar o caso. Ele me explicou o plano completo. Primeiro, eu iria cobrar imediatamente o seguro de vida de 2 milhões. O processo levaria 48 horas, mas estava garantido. Segundo, iríamos iniciar uma ação judicial exigindo que Rodrigo me compensasse pelos 800 reais, horários da reforma, mais uma compensação adicional pelo uso indevido do meu dinheiro durante 3 anos. Quanto seria no total? Perguntei, prendendo a respiração. O Dr. Almeida fez cálculos rápidos no computador. Conservadoramente, miris, 200 mil, os 800 miris, da reforma mais de 400 mil, de compensação por danos e prejuízos. Fiz as contas mentalmente. 2 milhões irários do seguro mais e 700. Essa zero que me restavam mais bill, 200. 1.000 reais da ação. Total, 3.900. 1.000 horários, música quase 4 milhões. E o que posso fazer com isso? Perguntei, embora já soubesse a resposta. O advogado sorriu amplamente. Comprar uma casa de 4 milhões. Uma casa melhor do que a que ele tem, com jardim,
com 3 quartos grandes, com o seu nome na escritura, e deixá-lo vendo como a senhora vive melhor do que ele, enquanto ele fica com uma casa que já não pode manter. Passamos o resto da manhã preparando tudo. Primeiro fomos ao banco, onde ele me ajudou a preencher toda a solicitação do seguro de vida. A funcionária do banco revisou tudo e confirmou que o processo estava aprovado, que eu receberia os 2 milhões de hares na minha conta em no máximo 48 horas. Depois, voltamos ao escritório dele, onde passamos 2 horas preparando a ação formal. Imprimi todos os comprovantes que havia guardado durante anos. Transferências bancárias dos pagamentos da hipoteca, do imóvel original, recibos da reforma, extratos bancários mostrando que eu havia pago todas as contas de serviços. Tudo estava documentado, tudo tinha data, tudo era verificável. Às 12h30, tudo estava pronto. O doutor Almeida tinha em sua mesa uma pasta grossa com todos os documentos necessários. Amanhã vou notificar oficialmente seu filho sobre a ação, me disse ele, fechando a pasta. Mas se a senhora quiser, podemos avisá-lo informalmente hoje mesmo, seria mais impactante. Pensei em Rodrigo. Pensei em como ele havia me dito naquela manhã, para eu ir para o meu quarto, porque a sogra dele era mais apresentável. Pensei em todos os anos de maus tratos, de invisibilidade, de ser tratada como empregada na minha própria casa. Esta noite, eu disse com a voz firme. Quero contar a ele esta noite. Voltei para casa por volta da 1h com a pasta de documentos escondida na minha bolsa grande. Guardei tudo no fundo do meu pequeno armário, onde ninguém procuraria. Depois, saí para a cozinha e comecei a preparar a ceia de Natal como se nada tivesse acontecido. Rodrigo nem sequer me perguntou onde eu tinha estado. Não lhe importava. Nunca lhe importava o que eu fazia, contanto que a comida estivesse pronta a tempo. E assim chegou a noite. Assim chegou o momento em que meu filho me ordenou ir para o meu quarto, porque eu não era suficientemente apresentável. Assim chegou o momento em que ouvi toda a celebração do meu quarto pequeno e escuro. Mas eu não estava chorando. Eu estava sorrindo, porque sabia o que estava por vir. Sabia que à meia-noite, quando a celebração estivesse no auge, eu sairia daquele quarto com minha pasta de documentos e mudaria tudo para sempre. Como Rodrigo reagiria quando visse os documentos? O que aconteceria quando ele entendesse que já não tinha o controle que pensava ter? O que diriam quando percebessem que a idosa invisível que haviam descartado tinha quase 4 milhões? A maior confrontação da minha vida estava prestes a começar. Do meu quarto, ouvi como a celebração continuava. Ouvi risadas, música, o tilintar de taças brindando. Olhei para o relógio na minha mesa de cabeceira. Eram 11h da noite. Ainda faltava 1 hora para a meia-noite. 1 hora para que eu executasse meu plano. Sentei-me na cama com a pasta de documentos no meu colo, repassando mentalmente o que eu ia dizer, como eu ia dizer. O doutor Almeida havia me aconselhado a manter a calma, ser clara, não me deixar provocar por emoções. Os fatos falam por si, ele havia me dito. A senhora só tem que apresentá-los. Às 11h30, ouvi como a música baixava um pouco o volume. Ouvi vozes dizendo que já era quase meia-noite, que era preciso se preparar para o brinde de Ano Novo. Esperei. Esperei até que o relógio marcasse 00:30 da madrugada. A celebração ainda continuava, mas já mais tranquila, menos barulhenta. Era o momento perfeito. Levantei-me, ajeitei minha roupa, peguei a pasta de documentos, respirei fundo 3 vezes para acalmar meus nervos e saí do meu quarto. Caminhei pelo corredor em direção à sala com a cabeça erguida e as costas retas. Eu não ia como uma idosa derrotada. Eu ia como uma mulher que havia recuperado seu poder. Quando entrei na sala, todos se viraram para me olhar, surpresos. Rodrigo estava sentado no sofá principal com Gabriela ao lado. Beatriz estava na poltrona individual com uma taça de vinho na mão. As crianças já tinham ido dormir. Rodrigo me olhou com a testa franzida. "O que a senhora está fazendo aqui?" perguntou com um tom irritado. "Eu disse para a senhora ficar no seu quarto. Vim dar o presente de Natal de vocês",
respondi com a voz tranquila e controlada. Caminhei até a mesa de centro e coloquei a pasta sobre ela com um golpe suave, mas firme. Gabriela olhou para a pasta com uma expressão confusa. "O que é isso?" perguntou com aquele tom desdenhoso que sempre usava comigo. "Abra", eu disse, dando um passo para trás e cruzando os braços. Rodrigo pegou a pasta com uma expressão desconfiada e a abriu. Vi como seus olhos percorreram o primeiro documento. Vi como seu rosto passava da confusão à surpresa e depois ao pânico absoluto. "A senhora cobrou o seguro?" perguntou com a voz sufocada, olhando para mim como se não pudesse acreditar no que estava vendo. "Por quê? Esse dinheiro era para." "Para quê?" interrompi com a voz fria. "Para você. Para quando eu morresse." "Continue lendo, Rodrigo." Ele passou para o segundo documento e vi como a cor abandonava completamente seu rosto. "A senhora está me processando?" perguntou quase em um sussurro. "Mãe, a senhora não pode estar falando sério." "Estou completamente séria", respondi, mantendo minha voz firme. "Paguei esta casa durante 30 anos junto com o seu pai. Paguei 800 hours, 1000 hours de reforma. Paguei 500 hours em despesas de serviços durante 3 anos. Nunca recebi nada em troca. Isso se chama enriquecimento ilícito, e meu advogado diz que tenho 80% de probabilidade de ganhar." Gabriela arrebatou os documentos das mãos de Rodrigo e começou a ler freneticamente. "Mas a senhora morava aqui!" gritou com a voz histérica. "Tinha um teto, comida. Isso conta como compensação." "Compensação?" repeti com uma risada amarga. "Estão me compensando ao me deixar morar na casa que eu paguei, no quarto menor, depois que gastei 800. 1000 reformando para que vocês tivessem suítes enormes, trabalhando como empregada doméstica sem salário, enquanto vocês vivem do meu dinheiro." Beatriz, que até aquele momento havia estado em silêncio, inclinou-se para a frente para ver melhor os documentos que Gabriela ainda segurava nas mãos. Seu rosto mostrava horror crescente enquanto lia. Rodrigo pegou o terceiro documento da pasta e, quando o viu, pensei que ele fosse desmaiar. Era o folheto de uma casa. Uma casa linda de 3 quartos com jardim e área de piscina em um dos melhores bairros da cidade. Preço: 4.200. Mals. Música. "O que é isso?" perguntou Gabriela, arrebatando o folheto. "Uma casa. Por que a senhora tem o folheto de uma casa?" "É a minha casa nova", respondi com calma, desfrutando cada segundo do choque deles. "Vou comprá-la com os 2 milhões reais do seguro de vida que acabei de cobrar, mais os 700, 1000 reais que me restam de economias, mais o reais 200, 1000 reais que vocês vão ter que me pagar quando eu ganhar o processo." O silêncio que se seguiu foi absoluto. Ninguém se mexia, ninguém respirava. Rodrigo me olhava como se eu tivesse acabado de criar uma segunda. Se você gostou desta história, clique neste próximo vídeo que finalmente está aparecendo na tela, porque a próxima traição supera tudo o que você viu até agora. E não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma história. "Vou comprar uma casa melhor do que esta", respondi, permitindo-me um pequeno sorriso. "Com um jardim, com piscina, com 3 quartos grandes, e o melhor de tudo, estará no meu nome, só no meu nome. Ninguém vai poder me mandar para o meu quarto na minha própria casa nunca mais." Gabriela soltou uma risada histérica. "Mas esse dinheiro era para nós, para a sua família, para os seus netos. Como a senhora pode ser tão egoísta?" Senti a raiva fervendo no meu peito, mas mantive minha voz controlada. "Egoísta? Eu sou egoísta depois de dar esta casa a vocês, depois de pagar 800 reais. 000 em reforma para vocês? Depois de manter esta casa durante 3 anos, depois de emprestar a Rodrigo 300 isers. Isers que ele nunca devolveu?" Rodrigo se levantou bruscamente. "Por que eu sou seu filho?" gritou com desespero na voz. "Eu deveria herdar! Tudo isso ia ser meu!" "Ia herdar quando eu morresse", respondi,
olhando-o diretamente nos olhos. Mas decidi algo melhor. Decidi viver. Decidi aproveitar meu dinheiro enquanto ainda estou viva. Decidi ter uma casa onde me tratem com respeito, em vez de ficar aqui sendo invisível. Mas, mãe, disse Rodrigo, e pela primeira vez, ouvi medo real em sua voz. Os seguros são na 2 milhões. Nós contávamos com esse dinheiro para... Para quê? Interrompi. Para pagar as dívidas de vocês, para as férias de vocês, para continuarem vivendo confortavelmente enquanto me tratam como empregada? Esse dinheiro é meu, Rodrigo. Meu marido trabalhou 40 anos para deixá-lo para mim. Não para você. Para mim. Para que eu o desfrutasse. Mas as crianças... Começou a dizer Gabriela. As crianças que já nem sequer me chamam de vovó. Eu disse, cortante. As crianças a quem ensinaram que Beatriz é a verdadeira avó e eu sou apenas a mãe do papai. Essas crianças ficarão bem. Aprenderão uma lição valiosa sobre as consequências de tratar mal as pessoas. Rodrigo se deixou cair novamente no sofá, como se suas pernas já não pudessem sustentá-lo. Passou as mãos pelo cabelo em um gesto de desespero absoluto. Mas, mãe, disse com a voz quebrada, nós contávamos com esse dinheiro. Precisamos desse dinheiro. Se a senhora for embora, se não nos ajudar. O quê? Interrompi com a voz dura. O que vai acontecer, Rodrigo? Diga, termine a frase. Não vamos conseguir manter a casa, admitiu finalmente, olhando para o chão. Marta observou seu filho cair em si sobre sua terrível situação. Eu sei, respondi com frieza. Por isso me trataram como empregada todos estes anos. Por isso me mantiveram aqui pagando todas as contas, porque sabiam que eu tinha dinheiro, e vocês não. Gabriela se levantou bruscamente. Isso não é verdade. Nós deixamos a senhora morar aqui. Demos um lugar. Deixaram-me morar, repeti, sentindo a fúria crescendo no meu peito. Na casa que eu paguei durante 30 anos. Estão me fazendo um favor ao me deixar viver na minha casa? Mas está no nome do Rodrigo, insistiu Gabriela teimosamente. Então, tecnicamente, é a nossa casa, não sua. E é por isso que estou indo embora, respondi. Porque vocês têm razão. Tecnicamente, é a casa de vocês. E na casa de vocês podem me mandar para o meu quarto quando chegam visitas mais apresentáveis. Na casa de vocês, posso ser invisível, mas na minha casa, a que vou comprar com meu dinheiro, eu serei a rainha. Beatriz, que havia escutado tudo em silêncio, finalmente falou. Sua voz soava tensa, desconfortável. Espere um momento, disse, olhando para a filha e para Rodrigo. Vocês não pagam as contas desta casa? Claro que pagamos, mentiu Gabriela rapidamente. Mãe, não dê ouvidos a ela. Ela está exagerando. Não estou exagerando, interrompi, tirando mais documentos da pasta que havia trazido preparada com tudo. Aqui estão os extratos bancários dos últimos 2 anos. Cada pagamento de luz, cada pagamento de água, cada pagamento de gás, cada compra do supermercado, tudo pago da minha conta bancária. $500, $1.000 em 2 anos. A senhora quer ver, Beatriz. Estendi os documentos. Beatriz os pegou e começou a ler com uma expressão cada vez mais horrorizada. Olhou para a filha com profunda decepção em seus olhos. Gabriela, disse com a voz dura, isso é verdade? Você tem vivido aqui sem pagar nada enquanto sua sogra paga tudo? Mãe, ela morava aqui. Era o mínimo que podia fazer. Começou Gabriela, mas Beatriz levantou a mão para silenciá-la. Não quero ouvir desculpas, disse Beatriz, levantando-se e pegando sua bolsa. Isso é inaceitável, completamente inaceitável. Rodrigo, vendo que as coisas estavam fugindo completamente do controle, tentou outro ângulo. Voltou aos documentos da ação e encontrou algo. Espere, mãe, disse com a voz desesperada. Se a senhora for embora, se não nos der dinheiro, não vamos conseguir pagar a hipoteca desta casa. São de 25 mil reais por mês.
E parou abruptamente, percebendo tarde demais o que acabara de revelar. Senti como se tivessem me atingido no estômago. Hipoteca? Repeti lentamente. Que hipoteca? Você me disse que esta casa estava completamente paga. Rodrigo empalideceu completamente. Gabriela olhou para ele com olhos furiosos, como se estivesse mandando ele calar a boca. Mas já era tarde demais. Você disse que a casa estava quitada. Repeti, sentindo a traição renovada. Quando transferi a escritura para o seu nome, você me garantiu que a casa não tinha nenhuma dívida, que estava livre de ônus. A casa original estava paga sim, admitiu Rodrigo finalmente com a voz mal audível. Mas depois fizemos um empréstimo com garantia do imóvel para investir em um negócio, para gastar. Eu o interrompi, sentindo náuseas. Fizeram um empréstimo usando como garantia a casa que eu paguei durante 30 anos? Quanto vocês devem? Houve um longo silêncio. Finalmente, Gabriela respondeu com a voz baixa. 2 milhões. Senti que as pernas me tremiam. 2 milhões. Eles haviam hipotecado minha casa por 2 milhões de reais. A casa que Tomás e eu pagamos trabalhando duro durante 3 décadas. Hipotecaram minha casa, eu disse com a voz trêmula de raiva. Usaram a casa que eu paguei como garantia para sacar 2 milhões de reais. Tecnicamente é a minha casa, murmurou Rodrigo, mas sem convicção, sabendo que havia perdido qualquer argumento moral. Está no meu nome. Exatamente, eu disse, sentindo uma determinação fria e clara. E essa é precisamente a razão pela qual meu advogado vai adicionar isso à ação. Usaram uma propriedade que eu financiei completamente como garantia de um empréstimo, sem meu conhecimento nem consentimento. Isso não é só enriquecimento ilícito, isso é fraude. O quê? Gritou Rodrigo, levantando-se. A senhora não pode fazer isso. A casa está no meu nome. Eu tinha direito. Amanhã meu advogado vai adicionar uma emenda à ação, eu disse, ignorando seu protesto. Vamos processar pelo uso fraudulento de propriedade que eu financiei. O Dr. Almeida me advertiu que isso poderia acontecer. Ele me disse para verificar se haviam feito empréstimos contra a casa, e ao que parece, ele estava certo. Gabriela ficou histérica. Não é fraude. A casa é dele. Ele pode fazer o que quiser com ela. A senhora não pode nos processar por usarmos a nossa própria casa. Vamos ver o que o juiz diz. Respondi com calma glacial. Beatriz, que havia escutado tudo isso com uma expressão de horror crescente, olhou para a filha com profunda decepção. Gabriela, disse com a voz dura, preciso falar com você lá fora. Agora. Gabriela tentou protestar, mas Beatriz já estava caminhando em direção à porta. Gabriela não teve escolha a não ser segui-la. As duas saíram para o jardim frontal, deixando-me sozinha na sala com Rodrigo. Meu filho me olhava com uma expressão de pânico absoluto. As máscaras haviam caído completamente. Ele não era mais o filho frio e desdenhoso que havia me ordenado ir para o meu quarto. Era um homem desesperado que acabara de perceber que havia perdido tudo. Mãe, disse ele com a voz quebrada, as lágrimas começando a se formar em seus olhos. Por favor, se a senhora nos processar, se levar todo o dinheiro, vamos perder a casa. Não vamos conseguir pagar a hipoteca. Vamos ficar na rua. Talvez devessem ter pensado nisso antes de me mandar para o meu quarto. Respondi sem uma pitada de simpatia na minha voz. Rodrigo começou a chorar abertamente agora. Foi um erro, soluçou. Eu admito, foi um erro terrível. Mas, por favor, pense nas crianças. Daniela e Lucas não têm culpa. Vão perder a casa. As crianças... Eu o interrompi com a voz fria, que pararam de me chamar de vovó. As crianças a quem ensinaram que eu era menos importante do que Beatriz. As crianças que permitem que me faltem com respeito. Essas crianças ficarão bem. Aprenderão uma lição valiosa sobre as consequências de tratar mal as pessoas. Mãe, por favor, suplicou Rodrigo, caindo de joelhos na minha frente. Eu te imploro, podemos resolver isso. Eu posso mudar.
Eu vou ser um filho melhor. Eu vou tratá-la com respeito. Vou fazer com que Gabriela a trate melhor. Vou fazer com que as crianças a chamem de vovó. Tudo o que a senhora quiser. Só não tire o nosso dinheiro. Não nos processe. Olhei para ele ali, ajoelhado, chorando, suplicando, e não senti nada. Nem pena, nem tristeza, nem sequer satisfação. Apenas senti cansaço. Cansaço de anos de ser invisível. Cansaço de ser tratada como empregada. Cansaço de dar e dar sem receber nada, além de desprezo em troca. Não, eu disse simplesmente. Não mais. A porta se abriu e Gabriela entrou, seguida por Beatriz. Gabriela tinha os olhos vermelhos, como se tivesse chorado. Beatriz tinha uma expressão de determinação fria. Marta, disse Beatriz, dirigindo-se a mim diretamente. Lamento muitíssimo como a trataram. Eu não sabia. Se eu soubesse que a senhora estava pagando todas as contas, que a haviam relegado a um quarto pequeno, que a tratavam assim, eu nunca teria aceitado vir aqui tantas vezes. Eu sei, senhora, respondi com honestidade. A senhora é inocente em tudo isso. Eles a usaram para me fazer sentir menos importante, mas a senhora não tinha como saber. Beatriz assentiu, apreciando minha compreensão. Em seguida, virou-se para a filha. Eu disse a Gabriela que isso é completamente inaceitável, que estou profundamente decepcionada com ela e que não vou continuar vindo a esta casa, nem vou continuar a ajudá-los financeiramente até que aprendam a valorizar as pessoas. Gabriela soltou um grito abafado. Mãe, a senhora não pode fazer isso. Nós precisamos da senhora. Deveriam ter pensado nisso antes, respondeu Beatriz friamente. Em seguida, olhou para mim novamente. Marta, se a senhora precisar de algo, qualquer coisa, aqui está o meu número. Ela me estendeu um cartão de visitas com o telefone dela. Obrigada, Beatriz, eu disse pegando o cartão. A senhora é muito gentil. Beatriz assentiu. Pegou seu casaco e sua bolsa e saiu de casa sem olhar para trás. O silêncio que ficou depois que ela se foi era pesado, tenso, cheio de desespero. Gabriela se deixou cair no sofá, chorando. Rodrigo ainda estava de joelhos no chão, derrotado, e eu estava de pé com minha pasta de documentos, finalmente com o poder nas minhas mãos. Eu vou dormir, anunciei. Amanhã vou arrumar minhas coisas. Depois de amanhã, vou embora desta casa. Para onde a senhora vai? Perguntou Rodrigo com a voz vazia. Para um hotel enquanto encontro minha casa nova, respondi. Com os 2 milhões de do seguro e os 700 euros que tenho, posso pagar um hotel muito confortável pelo tempo que eu precisar. Caminhei em direção ao meu quarto, mas parei na porta. Virei-me para olhá-los uma última vez. E sobre o processo, eu disse. Meu advogado vai notificá-los oficialmente no dia 26 de dezembro. Vocês têm 30 dias para responder. Mas adianto que com toda a evidência que tenho, vamos ganhar. E quando ganharmos, vocês vão ter que me pagar 1.500 meros. Talvez até mais agora que sei que hipotecaram a casa fraudulentamente. Fechei a porta do meu quarto e me deitei naquela cama pequena pela última vez. No dia seguinte, começaria minha nova vida. Uma vida onde ninguém me mandaria para o meu quarto. Uma vida onde eu teria o controle. Uma vida onde finalmente seria livre. Como terminaria esta história? Marta encontraria a felicidade que merecia? Ou Rodrigo encontraria alguma forma de reverter a situação? Fique para saber como tudo isso termina. No dia 25 de dezembro, acordei cedo como sempre, mas desta vez com um propósito completamente diferente. Eu não ia preparar o café da manhã para uma família que não me valorizava. Eu ia arrumar minhas pertences e ir embora desta casa para sempre. Levantei-me, vesti-me e comecei a tirar minhas roupas do pequeno armário. Eu não tinha muito. Em 60 anos de vida, havia acumulado surpreendentemente poucas posses. Tudo o que eu tinha cabia em 3 malas: roupas, alguns livros, fotografias de Tomás
Documentos importantes. Era só isso. Enquanto arrumava, ouvi uma batida suave na minha porta. Mãe, era a voz de Rodrigo. Soava cansada, derrotada. Podemos conversar? Não há nada para conversar. Respondi sem abrir a porta, continuando com minha arrumação. Já tomei minha decisão. Por favor, insistiu. Só 5 minutos. Não respondi. Continuei dobrando minha roupa metodicamente. Depois de um momento, ouvi seus passos se afastando pelo corredor. Às 9 da manhã, chamei um táxi. Desci minhas 3 malas para a sala. Rodrigo e Gabriela estavam sentados no sofá com expressões miseráveis. As crianças ainda dormiam. Estou indo embora, anunciei. Vou ficar no Hotel Plaza até encontrar minha casa nova. Mãe, começou Rodrigo, mas levantei minha mão. Já não há mais nada a dizer, Rodrigo. No dia 26, seu advogado receberá a notificação oficial da ação. Sugiro que consiga um bom advogado porque você vai precisar. O táxi buzinou lá fora. Peguei minhas malas e me dirigi à porta. Não olhei para trás. Não disse adeus. Simplesmente fui embora. O Hotel Plaza acabou sendo mais confortável do que eu esperava. Tinha um quarto amplo com cama grande, banheiro privativo com banheira e vista para um parque. Era infinitamente melhor do que o quarto pequeno onde eu havia vivido nos últimos 3 anos. Durante os dias seguintes, dediquei-me a procurar casas. O doutor Almeida me recomendou uma corretora de imóveis que me mostrou várias opções. Vimos casas de 3 milhões, de 5 milhões, de 4 milhões. Mas nenhuma parecia certa até que eu a vi. Era uma casa em um bairro tranquilo e seguro. 3 quartos espaçosos, sala de estar e jantar amplas, cozinha moderna com ilha central, quintal com árvores frutíferas e área de terraço perfeita para receber visitas. Tinha garagem para 2 carros. Embora eu não tivesse carro, isso não importava. Eu gostava de ter o espaço. Custava 4.200 CY. Era perfeita. Eu a quero, eu disse à corretora imediatamente. Posso fazer uma oferta? A corretora sorriu. Os proprietários estão motivados a vender rápido. Acredito que aceitariam 3.900 euros. €1.000 se a senhora pagar à vista. Eu tinha 2 milhões do seguro que já estavam na minha conta. Tinha 700.000 reais das minhas economias, e o Dr. Almeida havia me assegurado que a ação seria bem-sucedida e que ganharíamos pelo menos 1.200 mil. Ofereça 3.900 mil, eu disse, com a condição de que posso pagar 2.800 mil agora e o resto em 3 meses, quando um dinheiro que estou esperando chegar. Indy, a corretora fez a oferta. Os vendedores, após revisarem minha situação financeira e verem que o dinheiro restante estava garantido por uma ação judicial em andamento, aceitaram. Assinamos o contrato no dia 30 de dezembro. A casa seria oficialmente minha assim que o pagamento final fosse concluído. Mudei-me para minha casa nova no dia 5 de janeiro, usando os móveis básicos que comprei com parte do dinheiro do seguro. Um sofá confortável, uma cama king size para mim, camas para os quartos de hóspedes que eu ainda não sabia para que usaria, mesa de jantar, tudo novo, tudo escolhido por mim, tudo do meu agrado. Enquanto isso, a ação prosseguia exatamente como o Dr. Almeida havia previsto. Rodrigo contratou um advogado, mas a evidência era esmagadora. Eu tinha todos os comprovantes de ter pago a casa original, todos os recibos da reforma, todos os extratos bancários mostrando os pagamentos de serviços, e agora também tínhamos evidência de que haviam hipotecado a casa por 2 milhões de lires sem meu conhecimento. No dia 15 de março, 3 meses depois da véspera de Natal que mudou tudo, o juiz ditou a sentença. Rodrigo deveria me pagar 1.500 euros, €1.000. O juiz havia adicionado 300 euros, €1.000 adicionais à minha demanda original pelo uso fraudulento da propriedade como garantia hipotecária. Rodrigo não tinha o dinheiro. Sua única opção era vender a casa que eu havia pago durante 30 anos. A casa que ele havia colocado em seu nome, prometendo que era só por proteção,
A casa que haviam hipotecado por 2 milhões de reais. Colocaram-na à venda por 5 milhões de reais. Foi vendida em 6 semanas por 4.900 mil. Disso, tiveram que pagar 2 milhões de reais da hipoteca e me miram 500 reais. R$ 1.000 para mim. Sobrou para eles 1.400 reais. Com esse dinheiro, compraram um apartamento pequeno de 2 quartos em um bairro mais modesto. Os 2 quartos tinham que ser compartilhados pelas crianças. Não tinha jardim, não tinha área de terraço, era 1/10 do tamanho da casa que haviam perdido. Eu, enquanto isso, recebi meus e-mails, 500 reais. E eu paguei os e-mails, 200 reais. E os que devia da minha casa e me restaram 300 reais. E os no banco. Agora eu tinha uma casa de quase 4 milhões de reais completamente paga e 300 reais de economias. Aos 61 anos, eu era mais rica do que havia sido em toda a minha vida. Os meses seguintes foram de transformação. Decorei minha casa exatamente como sempre quis. Pintei as paredes de cores quentes e alegres. Enchi o quintal de plantas e flores que eu cuidava pessoalmente. Converti um dos quartos de hóspedes em um escritório, biblioteca de leitura com um sofá confortável e estantes cheias dos livros que sempre quis ler, mas nunca tive tempo. Juntei-me ao clube de jardinagem do bairro e conheci um grupo maravilhoso de mulheres da minha idade. Teresa, Lupita, Carmen, todas viúvas, todas em processo de redescobrir quem eram depois de anos vivendo para os outros. Ficamos amigas íntimas quase imediatamente. Começamos uma tradição de jantares rotativos nas noites de sexta-feira, cada semana na casa de uma diferente. Finalmente eu podia receber gente na minha casa. Finalmente tinha um lugar digno para convidar amigas. Finalmente, ninguém me mandava para o meu quarto quando chegavam visitas. Uma tarde, 6 meses depois de me mudar, recebi uma carta pelo correio. Era da minha neta Daniela. A carta dizia com letra infantil: Vovó Marta, por que a senhora foi embora? Estou com saudades. Por que a senhora não vem mais nos visitar? Eu fiz algo de errado? Por favor, venha nos visitar. Eu te amo muito, Daniela. Senti uma pontada no coração ao ler suas palavras. As crianças eram inocentes em tudo isso, mas também me lembrei de como essas mesmas crianças haviam parado de me chamar de vovó, como haviam sido ensinadas a valorizar mais a Beatriz, como nunca me defenderam quando me tratavam mal. Eu respondi com uma carta cuidadosamente pensada. Querida Daniela, não foi você que foi embora, fui eu. Seu pai me disse para eu ir para o meu quarto porque eu não era suficientemente apresentável para estar com a família. E decidi que, em vez de ir para um quarto pequeno na casa deles, eu preferia ir para o meu quarto na minha casa, uma casa grande e bonita que comprei com meu dinheiro. Eu te amo muito, mas não posso mais visitá-los. Talvez, quando você for maior, entenda. Com carinho, sua vovó Marta. Não sei se ela alguma vez leu minha carta ou se os pais a interceptaram. Não importava. Eu tinha dito a minha verdade. 1 ano depois da véspera de Natal que mudou tudo, Rodrigo apareceu na minha porta. Eu estava no quintal podando roseiras quando ouvi a campainha. Eu tinha um sistema de interfone com câmera. Agora podia ver quem era sem abrir. Era Rodrigo. Ele parecia diferente, mais magro, com olheiras, com o cabelo um pouco mais grisalho. Parecia derrotado. Pensei em não abrir. Pensei em dizer a ele pelo interfone para ir embora. Mas algo em sua postura, algo em como ele olhava para a minha casa através do portão, me fez apertar o botão para abrir o portão. Caminhei em direção à entrada, ainda com minhas luvas de jardinagem postas. Rodrigo estava parado na minha entrada, olhando ao redor. Viu o jardim perfeitamente cuidado. Viu a casa grande e linda. Viu a área do terraço com suas cadeiras de vime e sua mesa de centro, onde eu tomava café todas as manhãs. Mãe, disse ele quando me viu me aproximar. Esta casa é linda. Eu sei, respondi sem emoção na minha voz. Fui eu quem a paguei com o meu dinheiro e está no meu nome. Rodrigo baixou o olhar. Mãe, as crianças sentem sua falta. As crianças sentem minha falta. A perguntei com uma sobrancelha barqueada. Ou sentem falta do meu dinheiro?
Ou sentem falta da casa grande que perderam por culpa do pai delas? Sentem sua falta sim, insistiu Rodrigo, embora sua voz carecesse de convicção. Podemos visitá-la pelo menos de vez em quando. Olhei para ele por um longo momento. Este homem que havia sido meu bebê, meu menino, meu filho. Este homem que havia me mandado para o meu quarto porque a sogra dele era mais apresentável. Este homem que havia posto minha casa no nome dele e a havia hipotecado sem me dizer. Este homem que havia me tratado como empregada na casa que eu paguei. Para quê? Perguntei finalmente. Para que, quando tiverem visitas importantes, me mandem para o quarto de hóspedes porque eu ainda não sou suficientemente apresentável? Eu nunca vou parar de me arrepender disso, disse Rodrigo com lágrimas começando a se formar em seus olhos. Foi o pior erro da minha vida, se eu pudesse voltar atrás. Mas você não pode. Eu o interrompi. Você não pode voltar atrás. O que você disse, o que você fez, não pode ser desfeito. As palavras têm consequências, Rodrigo, e as ações também. Eu sei, sussurrou. Isso muda alguma coisa? Não, respondi com honestidade. Não muda nada. Rodrigo assentiu lentamente, como se finalmente entendesse que havia perdido sua mãe para sempre. Virou-se para ir embora, mas eu o detive. Rodrigo se voltou. Espero que você aprenda algo com tudo isso. Espero que trate Gabriela melhor do que me tratou. Espero que ensine seus filhos a valorizarem as pessoas pelo que elas são, e não pela quantidade de dinheiro que têm. Espero que nunca mande ninguém para o quarto porque não se encaixa na imagem que você quer projetar. Rodrigo assentiu sem conseguir falar. Lágrimas rolavam pelo seu rosto. Ele se foi, caminhando lentamente pela minha entrada. Saiu pelo portão e desapareceu pela rua. Fechei o portão com o controle remoto e voltei para o meu quintal. 2 anos depois da véspera de Natal que mudou tudo, estou sentada no terraço da minha casa, tomando café com minhas amigas Teresa e Carmen. É uma manhã perfeita de sábado. O sol brilha, os pássaros cantam, meu jardim está florescendo em todo o seu esplendor. Minha casa agora vale 4.500 mil euros. Valorizou nos últimos 2 anos. Ainda tenho 300 mil euros no banco, porque aprendi a viver confortavelmente com muito pouco. No mês passado, viajei para a Europa com meu grupo de amigas. Fomos para a Espanha, França e Itália. Gastamos 150 mil euros cada uma, mas valeu cada centavo. Vi lugares que eu só tinha sonhado em ver. Comi comida que nunca tinha provado. Ri mais do que tinha rido em anos. Conheci um viúvo de 65 anos no clube de jardinagem. O nome dele é Alberto. Nos tornamos amigos. Nada romântico, apenas companheirismo. Jantamos juntos uma vez por semana. Vamos ao teatro ocasionalmente. Discutimos sobre quais plantas crescem melhor em quais estações. É agradável ter companhia masculina sem pressão, sem expectativas, apenas amizade genuína. Minha vida está plena. Minha agenda está sempre ocupada com atividades do clube de jardinagem, jantares com amigas, aulas de yoga que comecei há 6 meses, visitas a museus e exposições de arte. Eu tenho uma vida que é completamente minha, onde ninguém me diz o que fazer, onde ninguém me manda para o meu quarto, onde sou valorizada e respeitada. Às vezes, quando dirijo pelo bairro onde Rodrigo vive agora, vejo o apartamento pequeno dele. Eu o vejo saindo correndo de manhã para ir trabalhar, estressado, cansado. Gabriela também trabalha agora, pela primeira vez em 10 anos, em uma loja de departamento. Eu vi as crianças uma vez de longe. Elas cresceram. Daniela deve ter 10 anos já. Lucas, 8. Pareciam bem, saudáveis, mas já não sorriam tanto quanto antes. Suponho que aprenderam que as ações têm consequências. Não sinto satisfação ao vê-los lutar, mas também não sinto culpa, simplesmente sinto paz. Paz de saber que tomei a decisão correta. Paz de saber que me valorizei quando mais ninguém o fazia. Paz de saber que meus últimos anos eu vou viver sob os meus termos,
Não sob os termos de um filho ingrato que só me via como um banco. Quando meu filho me disse: "Vá para o seu quarto, porque minha sogra é mais apresentável", ele pensou que eu não tinha escolha. Pensou que, porque a casa estava no nome dele, eu tinha que aceitar qualquer tratamento que ele me desse. Pensou que meu dinheiro já era dele, que era apenas uma questão de tempo até eu morrer e ele herdar tudo. Mas o que Rodrigo não entendeu é que eu ainda tinha poder. Eu tinha 2 milhões de dólares em seguro de vida. Tinha 700 dólares, 1.000 dólares em economias. Tinha documentos provando que havia pago a casa dele e a reforma. E tinha a vontade de usar tudo isso. Eu cobrei o seguro, processei por enriquecimento ilícito, ganhei 1.500 reais e comprei uma casa de quase 4 milhões, uma casa com quintal com 3 quartos grandes com meu nome na escritura. Rodrigo perdeu uma casa de 5 milhões. Teve que vendê-la para me pagar. Agora ele vive em um apartamento de 2 quartos que custa 1/10 parte do que ele tinha, e eu vivo em uma casa linda que aumenta de valor a cada ano. Hoje, quando olho pela janela do meu quarto, que é o quarto maior da casa, não o menor, vejo meu jardim que plantei com minhas próprias mãos. Vejo minhas roseiras florescendo. Vejo a área onde tomo café todas as manhãs. Vejo meu espaço, meu refúgio, meu lar, e entendo algo fundamental que Rodrigo nunca vai entender. Quando você manda a sua mãe para o quarto, pensando que ela não tem opções, é melhor ter certeza de que ela não tem 4 milhões de dólares para comprar um quarto muito melhor do que o seu. Porque a diferença entre estar em um quarto pequeno, porque te ordenaram, e estar em um quarto grande que você escolheu, essa diferença se chama dignidade. E a dignidade, uma vez que você a recupera, não tem preço. Hoje eu vivo sozinha, mas eu escolhi esta solidão. Não me impuseram. Não me mandaram para este quarto. Eu comprei este quarto. Eu comprei esta casa. Eu construí esta vida com o meu dinheiro, com o meu esforço, com a minha dignidade recuperada. E cada manhã, quando acordo na minha cama king size no meu quarto grande com vista para o jardim, eu sorrio porque finalmente, depois de anos de invisibilidade, depois de anos de ser tratada como empregada, depois de anos de dar sem receber, finalmente estou exatamente onde eu deveria estar. Na minha casa, no meu quarto, na minha vida. E ninguém nunca mais vai me dizer que eu não sou suficientemente apresentável para estar na minha própria sala. Se você gostou desta história, clique neste próximo vídeo que está aparecendo na tela, porque a próxima traição supera tudo o que você viu até agora. E não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma história.